Tá, algum problema. Agora vai. Pessoal, vamos começar? Às vezes dá mau contato ali. Vamos começar um capítulo novo hoje, embora algumas pessoas talvez não vão concordar muito com o que nós vamos falar aqui não, mas a gente vai falar assim mesmo. Tá? Quero deixar uma coisa clara, gente, eu sou, em espiritualidade, tão aprendiz quanto vocês. Por isso que eu procuro sempre me embasar em autores que eu considero que já estão realizados ou muito perto da realização, para ter um embasamento, né? É mais fácil vocês acreditar no Buda do que acreditar em mim. Que coisa. Né? Então, quero dizer o seguinte, tudo que nós estamos falando aqui, ou quase tudo, é embasado em ensinamentos do Vivekananda. Vivekananda é um grande sábio hindu. Então, o que nós vamos falar aqui é, como eu estou falando, embasado nesses ensinamentos dele. Tá? Então, quando se fala assim, o Osmir falou, se eu falei, eu estou me embasando em algum grande autor que realmente deu essa receita. Tá? Naquele princípio sempre que a gente tem que olhar para dentro de nós e avaliar se esses ensinamentos são válidos ou não são válidos. Então avaliem realmente. Porque tem algumas coisas que, às vezes a gente tem contato com uma verdade, mas essa verdade ela é tão diferente daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que a gente questiona, não, o que é isso? Depois de passar algum tempo, 1 ano, 2 anos, você tem um contato com aquele negócio de novo, aí você de repente você já está um pouco mais preparado para aceitar aquele negócio e já não acha ele tão difícil de ser engolido assim. Tá? Então esse princípio aqui, ó, que não é o mundo que nós ajudamos, mas sim a nós mesmos, tá? E esse ponto às vezes pega um pouquinho, porque a gente quer ajudar o mundo, a gente quer ajudar a nossa família, quer ajudar o nosso filho, quer ajudar o nosso pai, quer ajudar a nossa esposa, e está achando que está fazendo o trabalho de Deus. Não, eu estou fazendo. Então aqui o Vivekananda vai mostrar de uma forma às vezes um pouco incisiva, de que na realidade nós não ajudamos ninguém. Quem é ajudado é a pessoa que está ajudando, e não o ajudado. Então é um conceito um pouco diferente para a gente dar uma avaliada em tudo isso aí. Né? Está um pouco fora, né? Não, vamos assim mesmo. Né? Então ele está falando que as religiões, né, são partes da filosofia, da mitologia e do ritual. Acho que mexeram no meu data show, deixa eu dar uma ajeitada nele ali. Isso. Aí, tá, assim tá bom, tá ótimo, obrigado, Sérgio. Resolvido. Nada como ser grandão. Eu já ia buscar uma escada. Tá normal aí? Agora sim, ficou tela preta. Agora vai. Toda religião, ela tem uma trilogia, né? Filosofia, mitologia e ritual. Todas têm, tá? E a essência das religiões é a filosofia. Tá? Mas tem o lado mitológico, tem histórias, coisas surpreendentes, e o ritual da filosofia é uma coisa concreta. Tá? Onde a gente vê muita realmente mitologia é na filosofia hindu. Se a gente lê os Puranas, que conta
realmente o processo de criação do mundo, que mostra realmente todos os grandes avataras que já vieram a este mundo, a gente acha que isso aqui é pura mitologia e historinha da história da carochinha. Mas não é. Mas ele não vai ser quando a gente entender o significado que tem por trás daquilo. Então, para entender a mitologia de uma determinada religião, a gente tem que ir a fundo, tem que mergulhar nela. Todos esses aspectos. Mas todas têm esse lado, tá? Então, é fácil pensar que a gente pode compreender tudo. Quando chega o momento, pôr em prática o conhecimento, a gente vê que é difícil entender certas coisas que são muito abstratas, tá? Então, tem muita coisa que é tão abstrata, esse conceito aqui de que nós não ajudamos ninguém, que nós ajudamos nós mesmos, é difícil de realmente captar. Mas a gente vai ter dificuldade, sim, de compreender essas ideias abstratas, porque a nossa mente está habituada a trabalhar no 1 mais 1 igual a 2. Ela está habituada a trabalhar naquilo do dia a dia. Então, a gente tem que começar, gradualmente, mudar um pouco o foco da nossa mente para coisas mais abstratas. E tem coisas que ajudam. Música clássica ajuda, matemática ajuda, jogar xadrez ajuda. Então, tudo que você exercita a tua mente, que você tem que fazer uma concentração muito grande, ajuda. Então, gradativamente, nós vamos desenvolver realmente esse aspecto da nossa mente de captar as mensagens subliminares que estão por trás daquilo que a gente aprende nos livros espirituais. O livro espiritual a gente tem que ler desarmado, totalmente desarmado, sem realmente querer julgar se está certo ou errado. Isso é contigo mesmo. Então vamos fazer isso, vamos desenvolver esse nosso lado abstrato, né? E a gente vai ver que tem muita simbologia por trás de tudo isso que nós estamos falando. Existe muita simbologia, tá? Então os símbolos foram também muito utilizados por todas as religiões, não só foram, como continuam sendo muito utilizados, tá? E a gente não pensa a não ser por meio de símbolo. Cada palavra que a gente fala, o que é uma palavra? É um símbolo. Falo para vocês aqui, cavalo. Todo mundo tem uma ideia de um quadrúpede aqui, 4 pernas, e vai por aí afora. Mas um pensa numa raça, outro pensa no outro, mas aquela palavra, ela é um símbolo. Então todas as palavras são símbolos. Então a gente tem que começar a entender, analisar e gradativamente desenvolver isso aqui. Palavras são símbolos do pensamento. Então o próprio universo é um símbolo que oculta Deus. Então a gente procura Deus. Outro dia eu estava lendo aqui um jeito legal da gente procurar Deus, tá? A gente não vê Deus no mundo, tá? Aí lendo um livro aqui, ele deu um exemplo muito legal. Quando você tira o leite da vaca, você vê a manteiga no leite? Não, não vê, mas a manteiga não está lá? Você não tem que botar o coalho lá, mexer, coisa e tal, daqui a pouco surge a manteiga? Ou seja, a manteiga está imanente no leite, mas você não a vê. Da mesma forma, Deus está imanente no universo e nós não enxergamos Deus porque nós não fizemos as práticas corretas para enxergar Deus. No caso da manteiga, qual é a prática que a gente deveria fazer? Olá, seu Mário. A prática é colocar o coalho, chacoalhar o negócio e tem algumas coisas a se fazer e aí você enxerga Deus. Então agora a gente quer enxergar Deus nesse mundo. Agora a gente quer enxergar Deus, mas não quer se dar o trabalho de fazer aquilo que tem que ser feito para enxergar Deus. Então, para a gente perceber Deus no mundo, aí vem as práticas de Atma Vichara, prática de meditação, prática de introspecção. Tem uma série de coisas a serem feitas que depois que você aprender as dosagens corretas de cada uma delas, você vai enxergar Deus. Então, assim vai. Então, o próprio universo é um símbolo, e esse símbolo ele oculta Deus, mas Deus está lá. Deus está em todos os pontos que existem, sejam do lado orgânico ou do lado inorgânico, Deus está presente. Então a simbologia não é mera concepção da mente humana, tem símbolos que são universalmente conhecidos. Qualquer lugar que você vai, o símbolo é o mesmo, tá? E em épocas diferentes também, tá? A gente fala aqui o símbolo da cruz. A gente acha que o símbolo da cruz foi criado no cristianismo. Não, ele foi criado muito antes do cristianismo, é uma coisa universal. A suástica. A suástica é um outro símbolo também que o pessoal liga ele com Hitler e acha que é coisa ruim. Mas não, são coisas muito antigas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá?
Quem acha que a cruz nasceu com o cristianismo, ele veio muito antes do cristianismo, né? Antes de Moisés, os Vedas já utilizavam esse símbolo. Então são símbolos universais, tem símbolos que realmente transcendem as épocas e transcendem os locais também. O outro que eu falei é a cruz esvástica, né? A cruz esvástica é essa cruz aqui, ó, que está no símbolo da Sociedade Teosófica, tá? Ela simboliza o universo que está em constante movimento. Vocês lembrarem o nosso símbolo aqui, ó, vocês veem que esse rabinho dela aqui para trás significa que é como se fosse um vento que ela está girando neste sentido horário e a bandeirinha está para trás. Então esse é o símbolo original dessa cruz esvástica aqui, que mostra que o universo está em perpétua atividade. E sempre no sentido horário, que é o sentido que o movimento do universo, para onde flui o universo. Então é um símbolo realmente que quer mostrar isso aqui, a perpétua atividade do universo, girando sempre, né, da esquerda para a direita, e assim é realmente o símbolo correto da cruz esvástica, né? Agora tem a cruz gamada, que é a cruz, que é a suástica, onde ela, além de não estar nesse 45 graus aqui, ó, ela fica num 45 graus para cá, e a bandeirinha dela gira no sentido contrário ao sentido do universo. Então você vê que é toda essa simbologia, isso é coisa muito antiga, que vale a pena ser compreendida para entender. Por que eu falo que isso é muito importante para compreender? Porque por mais que a palavra seja um símbolo, uma palavra ela permite muitas interpretações diferentes. E um símbolo não, um símbolo ele vem e mostra para você o que ele quer mostrar e ele é compreendido mesmo em linguagens e culturas diferentes, o símbolo é compreendido. E esses símbolos é a linguagem que o nosso Atma, que o nosso Self usa para comunicar conosco. Porque no mundo espiritual, palavra é uma coisa que não existe. O que existe são pacotes completos. Então, por isso que muitas vezes a comunicação dos segredos, vamos dizer, do universo, dos segredos do lado espiritual, chega à mente dos sábios através da simbologia. Quem fala muito nisso aí é o Jung. Ele era um grande estudioso da simbologia, né? Então, ele mostrava lá como chegar nisso aqui. Então, entender isso, existem símbolos universais e gradativamente nós vamos ter que compreender isso. E essa compreensão gradativa vai ser justamente que quando nós estivermos nos aproximando um pouco mais dos planos espirituais, para compreender realmente o que é espiritualidade, essa compreensão virá sempre através de símbolos e não através de palavras. Palavras é coisa da mente, símbolo é coisa mais acima do espiritual, tá? Então esse cruz aqui, ó, ele tem um movimento inverso da evolução e, como eu falei, em vez de estar girando aqui, ó, ele está girando ao contrário, está girando para a esquerda. Então esse é o significado dessa suástica, tá? Então acreditou-se, né, que a criação dos budistas, que criaram realmente essa cruz aqui, mas não, essa cruz já existia na Babilônia, no Egito, tudo é coisa muito antiga, tá? E existe uma associação entre esses símbolos e a mente, porque é através dessa simbologia que nós vamos gradativamente conhecer realmente o lado divino. Então, cada pensamento cria uma forma específica de falar alguma coisa, tá? E é impossível criar um sistema de símbolo, é impossível criar isso como é praticamente criar uma linguagem. Então, esses símbolos são coisas que existem no inconsciente, são coisas que estão lá na forma de arquétipos, e eles simplesmente afloram na nossa mente. Então, o estudo da simbologia é um estudo importante, principalmente quando a gente vai aprofundando na espiritualidade, então a gente vai compreender um pouco mais. Aqui, ó, esse símbolo da Sociedade Teosófica aqui, que é um símbolo, tem um monte de coisa, a gente bate o olho e vê. Esse triângulo aqui, ó, voltado para cima, significa o espírito. Esse triângulo apontado para baixo é a matéria. Preso entre, aqui tem um símbolo do espírito sobre a cruz, preso entre na manifestação do espírito e na manifestação da matéria. Ambos estão presos na eternidade, envolvidos pela serpente, que significa a eternidade,
a perpetuidade. Então você vê, é um símbolo, mas tem um monte de coisas por trás desse símbolo. Então aí vai o estudo da simbologia, que é importante para começar a compreender isso. Então aqui tem uma série de símbolos, tem a suástica, tem a serpente, tem os 2 triângulos, tem a cruz aqui, tudo isso aqui são símbolos. Aqui nós vimos o símbolo do Om, tá? Então vai para aí fora. Então isso é importante nessa compreensão e gradativamente a gente compreender, quando a gente vê esses símbolos, tem uma percepção. Isso aqui vai vir, quando a gente faz muita introspecção, muitas vezes as ideias vêm na forma de símbolos. Por isso que ele está falando sobre isso, tá? Então associar um templo a rituais e religiões desperta a mente para as ideias simbolizadas por essas coisas concretas. Então aí vem o treinamento da nossa mente abstrata. A gente vai ficando cada vez menos concreto e mais abstrato e vai compreendendo todas essas coisas aqui. Então todos os rituais são simbólicos. E isso aqui é muito forte no estudo do Karma Yoga. Então no Karma Yoga, então a gente vai realmente praticar muita ritualística, faz parte também da Karma Yoga. Tá? Poder da palavra. Palavra é símbolo e palavra é forte. É um símbolo forte. Tem certas palavras que machucam e tem certas palavras que enobrecem. E palavras têm muita força. Tá? Então, até afirmam que a criação do mundo teve origem numa palavra. Né? Aquela parte da Bíblia mesmo que fala no começo, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verbo é palavra. Então, realmente, a criação do universo também se deu pela palavra. Tá? Então, o aspecto externo do pensamento de Deus é a palavra. Então, palavra é símbolo. Então, vamos ver por que ele está falando tudo isso. Quanto mais velho a gente vai tendo mais experiência, né, mais insensível a gente se torna e termina por não fazer coisa dessas coisas. Mais velhos e mais experiências adquirimos. Experiências do quê? Do mundo. A gente vai ver essas coisas, essas figuras aqui no mundo, quem é muito ligado nas coisas do mundano, e vai ver que isso aqui é um triângulo, isso aqui é outro triângulo, e não percebe o significado por trás dessas coisas. Então esse é o lado, quando ele está falando desse sentido aqui, ó, é justamente que nós nos ligamos demais na materialidade e não percebemos o significado por trás disso. E é muito importante esse aprendizado, o significado, que vai chegar a um determinado passo na nossa caminhada espiritual, que os símbolos vão ter um significado todo especial. Tá? Símbolo sonoro tem um papel no drama da vida humana especial. Tá? Ele está falando que você não toca eles, tá? Vibrações causadas pelas palavras vão aos ouvidos e produzem efeitos. Então, palavra não é uma coisa concreta, mas vocês estão me ouvindo. E a palavra que eu estou transmitindo toca dentro de nós. Então, esse é um mecanismo que acontece. Então, os símbolos sonoros são muito importantes, a palavra é importante. Tão importante que Deus utilizou a própria palavra para construir o mundo. Então, vamos compreender que a palavra tem um poder construtivo muito grande ou destrutivo. Ambos os lados são possíveis. Então, pergunta se tem alguma coisa mais assombrosa. Tá? Ele fala que uma pessoa chama o outro de bobo, de nécio, esse se põe em situação defensiva e parte de uma agressão. Tal o poder de você chamar o outro de burro, chamar o outro de alguma coisa. Então isso aqui, ó, então você vê o poder da palavra, pense no poder das palavras, como realmente tem. Assim como quando você pensa numa palavra, Deus, você transmite um ensinamento de Deus, você compreende o significado do Om, tenta transmitir isso para as outras pessoas. Isso aqui tem uma importância fundamental e mexe nas pessoas. Tá? E o mexer nas pessoas não é o mexer na pessoa fisicamente, mexe na mente da pessoa. Tá? Enquanto a gente realmente não acordar para essas realidades mais abstratas, nós não vamos fugir desse mundo, não, vamos continuar presos aqui. Então, entender o poder da palavra, o poder dos símbolos e tudo mais, tá? Dia e noite a gente manipula essa força. Como a gente manipula? Principalmente, talvez nem tanto os símbolos, mas as palavras, como a gente manipula as palavras, tá? Então, tem que conhecer a natureza dessa força, utilizar de uma forma correta
tudo isso também é Karma Yoga. Que Karma Yoga é yoga da atividade, é yoga de estar no mundo. Então, aprenda a usar as palavras de uma forma construtiva, não de uma forma destrutiva. Então, isso que ele está falando aqui, que o Vivekananda está falando, né? Então, vai chegar falando tudo isso aqui como introdução, para a gente ver por que devemos fazer bem ao mundo. Ele vem e fala, por que devemos fazer bem ao mundo? Porque aparentemente, a resposta para isso é que aparentemente você tem que fazer bem ao mundo, porque você vai estar ajudando a si próprio quando você vai ajudar o mundo. Então, aqui agora vamos entrar naquele ponto, porque que realmente, em vez de ajudar o mundo, nós ajudamos a nós próprios. Então ele fala aqui, através da ajuda ao mundo, nós no fundo, começamos a ajudar nós próprios. Vamos trabalhar isso aí, tá? Então, tratar de ajudar o mundo tem que ser a nossa aspiração. É uma aspiração ter que ajudar o mundo. Mas ele vem e fala, se pensar um pouquinho que você pensa, você vai ver que o mundo não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. Esse mundo não foi criado para que você ou eu o ajudasse. Então esse é o mundo. Quem muda o mundo, nós já falamos aqui anteriormente, é Deus que muda o mundo. E a gente quer mudar o mundo. Então a gente acha que a gente quer mudar o mundo. Ele está chamando a atenção aqui, que se você pensar um pouquinho, o mundo não precisa de nossa ajuda. O mundo vai continuar existindo independente da minha presença, daquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço. Quantos grandes seres já vieram a esse mundo e foram embora, e o mundo continua caminhando exatamente do mesmo jeito. O Buda foi embora, o Cristo foi embora, o mundo parou por causa disso? Não, não parou, o mundo continua. Então aqui é essa compreensão de que quem faz tudo é Deus. Nós estamos simplesmente aqui como instrumentos, e como instrumentos vamos ajudar Deus nesse trabalho. Embora a gente não tenha consciência disso, Deus não usa, você, tá bom, você não quer me ajudar, então você me ajuda sem saber mesmo. Então ele toma conta e manda fazer. Assim é. Agora, quando você tem consciência de que você é um instrumento de Deus, então você passa a ser o Deus, então efetivamente você trabalha para o mundo. Então quando você trabalha para o mundo e não para si próprio, então já falamos aqui, dentro do curso de Karma Yoga mesmo, então você não gera karma. Então aqui a gente vai pensar um pouquinho que o mundo não precisa de ajuda. Ele não foi criado para que você ou eu ajudar o mundo, tá? Então quem é que você pode ajudar? A pergunta é, você pode ajudar a si próprio. Agora, quando você ajuda alguém, você está aprendendo, então no fundo você vai ajudar a si próprio. Nós vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso aqui, tá? Então o mundo é bom, ele é bom porque ele oferece oportunidade de ajudar os demais. Ele oferece. A todo instante nós temos oportunidade de ajudar. E à primeira vista, esse sentimento é muito bonito, mas ele fala, não é uma blasfêmia dizer que o mundo precisa de nosso auxílio. Tá? Como falando aqui, uma reflexão um pouco mais profunda, você vai ver que o que eu fiz pelo mundo é nada. Nós somos microcósmicos dentro de um planeta. O que eu faço para o mundo planetário? Quase nada. Isso não é nada. Então essa compreensão de que realmente não é nenhuma blasfêmia pensar nisso aqui. O mundo não precisa de nossa ajuda. O mundo ele foi criado com começo, meio e fim, e ele vai ser desse jeito. Quer a gente queira, quer não, quem vai fazer ele ser desse jeito é Deus. Então essa compreensão quem faz é Deus. Então quando assim é, Deus nos oferece oportunidade de cooperar com o plano dele. Então isso que ele está falando para a gente pensar que nós temos a todo instante possibilidades de cooperar com o plano de Deus. Mas você cooperando ou não cooperando, Deus vai arrumar um outro jeitinho de alguém fazer aquilo que você não quis fazer. Tá? Aquilo que você não quis fazer, Deus dá um jeito e a coisa vai acontecer. Então não precisa de nós nesse sentido. Tá? Então a gente não pode negar que tem miséria no mundo, e quando você percebe que tem miséria no mundo, socorrer alguém é o melhor que você pode fazer, mesmo sabendo que a única coisa que fazemos é ajudar nós mesmos.
Então é através da ajuda ao outro que você vai ajudar a si próprio. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. Então como é que eu vou pensar de um jeito desse, de que ajudando o outro, eu estou me ajudando? Então aí a gente tem que parar um pouquinho e refletir. Refletir um pouquinho disso aqui todinho. Então a gente tem que entender que existem mundos dentro de mundos. Tá? Então eu, como um ser, eu sou um mundo dentro de um outro mundo. Então dentro de mim, aqui é um universo, e dentro desse universo que existe aqui, o Deus sou eu que realmente cuido desse pedaço aqui. Então, imagina o seguinte, dentro de você existem 2 braços, 2 mãos. Essa mão aqui, ó, ajuda essa mão aqui lavando a outra, não é isso? Mas essa mão, pelo fato de estar lavando ela não está ajudando a si própria. Então, quando você tem essa compreensão que dentro do teu universo, dentro desse pequeno teu universo, essa mão, quando ela tem a oportunidade de ajudar a outra, ela está ajudando a si própria. Então, essa compreensão a gente tem. Olhe para dentro de você o teu pulmão. O teu pulmão está trabalhando para o corpo todo. Então, ele trabalha para ele próprio e ele trabalha para os outros também. Então, existe uma integração tão grande dentro de você que você é um micro-universo dentro do universo. Então, aqui a gente começa a ter uma compreensão do que é quando você ajuda o outro, você está ajudando a si próprio. Agora, quando se trata de 2 seres, vou ajudar o Mário. Eu não tenho a compreensão que o Mário é uma parte de um mesmo ser que eu também sou em consciência. A consciência é uma única consciência. Não existe consciência do Mário e consciência do Osmir. Existe a consciência divina. E essa consciência divina atua através do Mário, atua através do Osmir e atua através do Renato, do Ricardo e vai por aí afora. Então, o dia que a gente tem essa consciência de que nós somos parte de um corpo único, como nós temos a consciência de que essa mão e essa mão fazem parte de um corpo único, quando a gente faz essa analogia, a gente começa a compreender o que ele quer dizer que quando você está ajudando o outro, você está ajudando a si próprio. Então, quando você está ajudando uma pessoa que está com fome, no fundo, você está ajudando a si próprio, porque essa pessoa que está com fome e você são partes da mesma consciência. Então, a gente entende isso quando é dentro de nós, dentro do nosso corpo, tá? Uma mão ajudando a outra, aí você percebe que uma ajudando a outra está ajudando a si própria. Mas a gente não percebe que ajudando uma pessoa que está com fome, você está ajudando a si próprio. Porque nós consideramos que nós somos separados uns dos outros. E essa consciência de que nós somos separados uns dos outros é que não nos permite enxergar esse trabalho de que realmente, quando você ajuda uma outra pessoa, você está ajudando a si próprio. Tá? Então aqui que vem essas abstrações, essas respostas, vem quando você mergulha a fundo para tentar entender o que ele quer dizer, que quando você está ajudando alguém, no fundo você está ajudando a si próprio. Mas a gente não acredita. Nós somos separados. Que morra de fome, não sou eu, você não é meu filho, então que dane-se. Então essa é a compreensão que a grande maioria tem, é o egoísmo, é a não compreensão de que em consciência todos nós somos um ser único. Isso é muito difícil de captar. E essa captação tem que dar através da introspecção, de enxergar, olhando o exemplo dentro daquilo que você conhece e aplicando posteriormente aos outros. Então, quando você ajuda o outro, no fundo, você está ajudando a si próprio, porque você está ajudando a si próprio, que todos nós somos parte de um único organismo. Isso é difícil de enxergar, gente, eu concordo, é muito difícil de enxergar. Então, para perceber isso, não tem outro jeito a não ser mergulhar dentro da gente mesmo e começar a levar um pouco mais a sério isso aqui. E quando a gente leva isso um pouco mais a sério, a gente vai ver que o Buda fala isso, o Cristo fala isso, o Ramana fala isso, o Sai Baba fala isso, todos os grandes seres vieram e falaram isso. E eles falaram tudo isso aqui e a gente lê isso aqui e não leva a sério.
Ele não leva a sério esse aspecto. Então o ensinamento está aí. Os Upanishads. Quem estudar os Upanishads, deixa eu falar, Cícero. Os Upanishads mostram isso de uma forma linda, de que todos nós somos um ser único. Tá? E os Upanishads foram escritos através de rishis, que vieram aqui e fizeram uma introspecção muito grande, entraram dentro de si próprio para trazer essas informações para nós, para essa compreensão. E nós estamos chegando numa fase, depois de entrar numa sociedade teosófica ou em outros grupos espiritualistas, está na hora da gente começar a acreditar um pouco mais nisso. Existe um único ser, e esse único ser que existe, a gente dá o nome de Deus, dá o nome de consciência. E esse único ser que é Deus, consciência, se manifesta através de inúmeros seres diferentes. Então, quando eu estou ajudando um outro ser, aquela consciência única veio aqui e falou, ajude aquele outro lá que ele está precisando de ajuda. Você tem o poder de ajudar quando você está ligado na tua própria consciência e entender esse lado aqui. Fala, Cícero. A gente já tratou isso outras vezes, e as religiões foram muito do lado externo. Sim. A cultura externa, o Criador, de Deus. Em todo tempo nós estamos sempre procurando o lado externo. Você comentou isso outro dia. Então nós caímos nessa situação de novo. Nós caímos do lado externo, procurando Deus externamente, não achamos Deus externamente. Uhum. E aí, como você coloca, outros seres colocaram, mas não quitar esse pensamento que colocou Deus internamente para nós mesmos. Uhum. Porque nós, ocidentais, nós não vemos sempre Deus externo. Infelizmente, realmente, esse lado das religiões ocidentais, eles são muito fraquinhos. Não recebemos educação. Tá? Na própria sociedade teosófica, a gente estuda muito o universo, estuda raça, estuda ronda, estuda cadeia, estuda um monte de coisas. Mas a gente está estudando sempre o quê? Nós estamos estudando o efeito, não vai na causa. Isso que eu estou falando aqui agora, que o Vivekananda está falando, é você ir na causa, não mais no efeito. E todas as religiões, elas só ficam no efeito, não vão atrás da causa que gera aqueles efeitos. A causa é essa consciência única, a causa é Deus. Então, enquanto a gente não procurar a causa de todos os efeitos, tudo que a gente vê no mundo é efeito. Enquanto a gente não achar a causa que gerou todos esses efeitos, a gente vai continuar preso no mundo da mesma forma, vai continuar procurando fora. E Deus está fora. Deus é tão imanente como Ele também é transcendente. Transcendente é o Deus que está além da forma, mas Ele está dentro da forma também. Aquele exemplo que eu dei da manteiga e do leite. Tá? Então a manteiga está no leite. É questão de você achar, mas a manteiga está lá. Então Deus também está aqui. Está dentro de mim, está dentro de você. Então essa é a procura. Começar a compreender que os companheiros de jornada nossa, todos são divinos como nós também somos divinos. Com essa compreensão a gente vai começar a entender o que é fraternidade. Enquanto não tiver essa compreensão real, não existe fraternidade. A fraternidade fica muito circunscrita quando a gente se julga um ser separado dos demais seres. Como a gente vê isso aqui? A gente só sente a dor no mundo quando a dor está muito perto da gente. Quando ela não está, a gente não sente. Essa inundação que está acontecendo lá em Minas Gerais, lá, o estrago que foi feito lá, está lá longe. Agora, aquelas pessoas que estão ali vivenciando aquilo ali direto, eles sentem aquilo. Para a gente, parece que a gente não é comigo. É com os mineiros lá, é com os de Mariana, e eles que se virem lá. A gente ajuda. Vai numa campanha de doação e dá uma roupa usada, dá alguma coisa, procura fazer alguma coisa, mas a gente não sente o que o outro está sentindo. Agora, essa mão aqui sente o que essa mão está sentindo. Se essa mão aqui tem dor, essa mão aqui sente dor também. Se essa mão está satisfeita, essa aqui também está satisfeita. Então, dentro do nosso micro-universo, a gente compreende isso. Saiu um pouquinho do nosso micro-universo, a gente não compreende. Então, por isso que Deus é imanente e Deus está transcendente.
Deus é imanente, está em mim, está em você, está em cada um de nós. E Deus é transcendente, porque se o mundo deixar de existir, e se Deus fosse só imanente, o mundo vai deixar de existir, Deus acabava também. Então ele tem que ser transcendente também, não só imanente. Então aqui é a compreensão de que realmente você tem toda a razão. Infelizmente as religiões ocidentais não ensinam esse tipo de coisa. Não ensinam. Agora, nós podemos aprender. Podemos aprender porque isso que nós estamos falando, como eu falei, isso está nos Upanishads, isso está mais ou menos oculto, mas está na Bíblia, isso está nos ensinamentos do Buda, está nos ensinamentos de todos os seres. Então, se a gente aprender realmente a usar a nossa parte abstrata da mente e observar aquilo lá, já vão entender que a fraternidade só é uma coisa real quando nós entendermos que todos nós fazemos parte de um único ser. Isso aqui é o chamado de unicidade. Mas você tem razão, tá? Zé, já. Só complementando, nós caímos lá no primeiro preceito hermético, que é o universo é uma manifestação mental. Sim, o universo é o próprio Deus. É a vestimenta de Deus, é o corpo de Deus. Mas não é só... o panteísmo acha que Deus é o universo. Se Deus é o universo, se o universo desaparecer, Deus desaparece. Então, Deus não pode ser só o universo, ele tem que ser alguma coisa a mais. Então, o universo é o corpo de Deus. Eu estou no universo, então eu faço parte do corpo de Deus, como cada um de nós faz parte do corpo de Deus. Se todos nós fazemos parte do corpo de Deus, por que nós nos ajudamos a todos nós? Isso é Karma Yoga. Essa é a compreensão. Esse é o trabalho. É o exemplo de uma mão ajudar a outra. Por que uma mão ajuda a outra e não se recusa a ajudar? Essa mão pode estar suja, está cheia de cocô. Essa aqui vai lá e ajuda a lavar ela. Não ajuda? Por quê? Porque faz parte de um único organismo. Então essa é a compreensão. Em relação ao universo, essa é a compreensão que procuramos também. Quando você tiver essa compreensão, você vai limpar o cocô de uma outra pessoa e não vai ter nojo nenhum, porque é você mesmo que está cuidando. É o caso da Madre Teresa de Calcutá, que cuidava dos leprosos lá, sem nenhum receio de estar sendo contagiada. Porque ela tinha a compreensão de que essas outras pessoas, também como ela, faz parte desse corpo único de Deus. Ok, Cícero? Então, olha, isso aqui, mesmo que seja muito teórico para você, como é teórico para 99,99% da população, é algo que a gente tem que ir atrás e realmente começar a procurar entender isso aí. E essa compreensão vai através daquela grande lei, das 7 leis universais, que é assim como é em cima é embaixo. Então, assim como existe um universo, dentro de mim também existe um universo, dentro desse meu universo eu entendo que o amor aqui existe com tudo. Eu gosto do meu fígado, eu gosto do meu intestino, está cheio de cocô, mas eu gosto dele. E tudo é nosso, porque aqui dentro tudo é uma unidade. Tá? Agora, dentro do intestino do mar está cheio de cocô, que esse eu não gosto não. Por quê? Porque eu não compreendo que realmente é a mesma coisa. Então essa é a procura, essa é a compreensão, que todos nós somos exatamente um único ser, todos nós somos corpos do mesmo ser. É um passo, esse passo para a compreensão dele é um passo significativo, muito significativo. Mas quando a gente tiver ele, começar a entender realmente isso, nós vamos começar a sermos seres fraternos. Até então, a fraternidade é uma coisa tremendamente egoísta. Fala, Zé. O cristianismo primitivo, ensinado por Jesus, Fala, também coloca. que Deus está interno. Deus está dentro de você. O lado ocidental também, que Jesus pregou, tem a nossa religião também primitiva, fala que todos somos um e Deus é interno. Pensando nessa questão de que todos somos uma consciência só, aquela frase final que ele fala que a única coisa é o que auxiliamos a nós mesmos, deixa um pouco confuso. Eu acho que auxilia a todos que estão relacionados
Porque, auxilia a nós mesmos e sim, concedeu a mas o nós mesmo que ele está se referindo é a ele mesmo em consciência. É isso que ele está falando. Aí fica mais claro. É isso que ele está dizendo. Não parece que Se for eu mesmo como um ser separado, não tem sentido essa frase. senão fica parecendo que o sujeito está tirando um proveito, parece Isso, parece isso. um católico que dá esmola, Então. ele ganhar uma evolução espiritual. Né? Mas então. Muita gente faz isso. Faz. O bem ao próximo para ganhar crédito junto a Deus. Então, quando eu ajudo o Mário, estamos falando aqui, eu estou ajudando a mim mesmo, não é a mim mesmo, Osmir. Eu estou ajudando a mim mesmo como consciência. Todos somos um. Todos. É isso que ele está falando. Fala, Mário. Mestre, há um questionamento. Há um questionamento, sempre há. Há controvérsia. Sempre há. Por exemplo, se o Buda, se os Upanishads, que apregou tudo isso, que temos que fazer o bem a outra pessoa para que nós recebamos o bem que é o bem nosso mesmo. Será que hoje, ele estando aqui, pensaria da mesma forma? Olha, e se ele pensaria da mesma forma, eu diria que não, porque ele está em evolução sempre acontecendo. Achou? É. Então, o que eu te afirmo é o seguinte: se o Cristo vir aqui outra vez, ele vai ser crucificado outra vez. Vai ser simplesmente crucificado. E ainda pior ainda. Talvez ainda pior. Tá? Mas então é aquele negócio, a consciência, esse é ensinamento também dos Upanishads, e aquilo que você aprendeu espiritualmente aqui nesse mundo, nada é perdido. Então, quando Jesus esteve aqui, Buda esteve aqui, depois disso ele já cresceu muito mais. Tá? Então, se eles voltar aqui agora, eles voltam no mínimo àquele estágio ou melhor do que eles estavam antes. Então, o aprendizado da espiritualidade é cumulativo. Você não perde. Então, não achar que você vai aprender alguma coisinha aqui e não chegou à compreensão total daquilo, mais para frente, nessa própria vida, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ou numa outra vida, que tanto faz, que esse negócio de conhecimento de vida, isso do ponto de vista da alma não faz diferença, tá? Então, tanto faz, você vai estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, o que o Mário está aprendendo hoje, e o que o Mário vai estar aprendendo daqui a mais 10 anos, está tudo armazenado na alma. Então, está tudo lá. Então, numa outra vida, tudo que o Mário aprendeu está acumulado lá também. Então, é isso que eu estou falando, Mário. Então, vamos em frente, mesmo que a gente não chegue na realização plena, nada é perdido. Mas aí é que está, grande mestre. Então, hoje, na situação que nós nos encontramos e vemos como que o povo age, como a humanidade age, eu acredito que eles não iam dar nem coletear para essa turma, porque se nós pensarmos com a idade que nós temos, a experiência que nós adquirimos, se é uma coisa que vem de outras encarnações, essa experiência não teria que ter no jovem, para que ele serve depois de tantos anos? Mas como, quem te dá... que ela vai ser? E por que ela não está em... Mário, você traz dentro de você uma série de tendências, boas ou ruins. Sim. Você não traz? Sim. Porque se você não trouxesse tendências dentro de você, 2 filhos gêmeos que nascessem e recebessem a mesma educação, eles vão ser iguaizinhos. Mas não, cada um segue por um lado, que cada um trouxe uma série de tendências dentro de você. Então, as tendências que você traz dentro de você é o conhecimento da tua alma. Sim, mas jovem sem experiência, vai ter... Sem experiência, com ou sem experiência. A atitude que ele tem perante uma determinada ação que ele deva fazer, essa atitude vai ser diferente, mesmo que sejam 2 jovens que tiveram exatamente a mesma educação. Esse é o lado da alma. Tudo que você já vivenciou em outras vidas está dentro do teu inconsciente. E esse está dentro do teu inconsciente, ele aflora à medida que realmente as coisas o exigem. Por isso que qualquer ser... Com o tempo, vai aflorando com o tempo. Pode piorar, Você claro. Você imaginou a experiência nossa de hoje, há 20 anos atrás?
Sim. ela seria importantíssima. Mas você está já no caminho, tá certo? Depois de muitos anos, a experiência serviu. Você tem uma boa Pois é, experiência Mário. daí. Por isso, você acabou de falar uma coisa que a gente está sempre chamando a atenção. A única comparação que você pode e deve fazer é você com você mesmo. Compara o Mário de hoje com o Mário de 20 anos atrás. Provavelmente, se você tivesse a experiência de vida que você tem hoje, e a experiência de vida não foi só exatamente aquilo que você vivenciou. Tem muita coisa que emergiu do teu interior durante esses 20 anos. Tá? E talvez naquela situação de 20 anos atrás, aquilo ainda não tivesse emergido. Então essas são as situações. As coisas vão emergindo em nossa vida à medida que a gente abre a possibilidade de que essas coisas emerjam. Você já pensou se fosse o inverso? O inverso também é verdadeiro. Você já pensou? Aí você é um puta de um cara jovem, aquela tremenda experiência, aquela inteligência, que naquele filme lá que fizeram, o cara nasceu velho, mas ele foi ficando novo. Você já pensou essa experiência com uma pessoa muito mais jovem? Mário, provavelmente se você tivesse a experiência que você tem hoje num corpo de 10 anos, você seria para aquela comunidade de 10 anos de idade, você seria um troço. Eu não seria eu, Não seria? Todos. Pois é. Todos, aí estaríamos falando da mesma coisa, da mesma Então, Mário, então aí que vem. sintonia. Esse é o lado divino da coisa. A consciência de Deus é única. E essa consciência vai se manifestando dentro de você à medida que você vai dando abertura para essa consciência se manifestar. Enquanto você não der abertura para a consciência de Deus se manifestar em você, você vai continuar sendo um troglodita a vida inteira. Perfeito, mas você vai ter isso aí depois de anos e anos e anos. Você viu Por que quê? Por quê? Porque vamos nos exemplos aqui. Pega o Ramana com 15 anos de idade e se tornou naquela sumidade que ele tinha. Por quê? Naquela época. Experiência em outras vidas. Experiência de outras vidas. Entende? Não é assim não, cara. Mas todo mundo são raros aqueles que usam então esse outras vidas. Porque a maioria, se você olha, o que nós chegamos à conclusão da humanidade. Por quê, Mário? Porque Deus vai falar, esse mundo nosso, Mário, esse mundo todo, a grande maioria da população que está encarnada nesse mundo, são criancinhas espirituais. São criancinhas espirituais. Vai aprender, vai crescer. Tá? Agora, infelizmente, o nosso crescimento hoje é um crescimento para fora. Aquilo que o Cícero está falando. O crescimento para dentro, para a fonte onde tudo está lá, tudo está aqui. A gente não procura, a gente quer aprender da forma mais difícil. A gente quer aprender no mundo, aprender do estudo, aprender através das encarnações. Eu acho que fora da teosofia ninguém sabe disso. E sabe. Não sabe. Sabem. Não sabe. Sabem. Ninguém sabe que a coisa está lá dentro e não externa. A turma vê mais o externo do que o interno. Acho que nem a católica sabe. Naquele hall que você convive, sim, vai num templo budista, onde estão lá os monges para você ver. Claro, aí sim. Agora, então, tá bom, então vá. Aí sim. Então vai na igreja católica também. Vá onde tem fleiras enclausuradas, aqueles seres que realmente estão mais afastados do mundo, para ver como eles realmente são seres que procuram o interior. Eles estão procurando. Sim? Claro, tem sim, Mário. Não seja pessimista, não. Tem. Pessimista, veja, eu frequento e eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é. Eu não ouvi falar lá também. Não, nunca ouvi falar. Pois é. Qual você vai? Eu vou perceber isso. Eu estava prestando atenção nessa questão de Jesus aí, né, que nós estamos conversando. O mundo está tão materialista que a gente tende até a acreditar que realmente se ele voltasse aqui, ele não conseguiria nem ficar 3 anos
Não, é crucificado. Ia ser crucificado não com 33, ia ser crucificado quando criança. Redes sociais, então, rapidinho ia ser achado. Agora, Exatamente. várias pessoas, vários que estão aqui hoje, eu acredito que participaram até do processo lá 2 mil anos atrás, participaram até do processo, alguns como discípulos, outros crucificando Jesus e tal, e nós estamos aqui de volta no mundo, reencarnado. Sim, mas vamos. Agora, como é que a gente poderia explicar isso? Quer dizer, se o processo é de evolução e não tem outra saída para o universo de você evoluir tudo, o processo do universo é evolução, e nós também, enquanto espíritos, como é que a gente poderia explicar que se Jesus voltasse aqui, a gente tornaria a crucificar, quer dizer, 2 mil anos depois, Não, a gente não avançou? eu diria que hoje, se Jesus voltar aqui, ele nem crucificado seria. A negada ia continuar no celular dele lá, olhando lá, nem via Jesus. E aí nós não avançamos Mas nem via. 2 mil anos? Será? Como é que a gente pode explicar isso? Vamos explicar. Aí, estão fugindo do nosso curso, mas vamos lá. A evolução dentro de um determinado mundo acontece em eras. Tem a era do ouro, a era da prata, a era do bronze, a era do ferro. Então, a era do ferro são 432 mil anos. Tá? Então, dentro da era do ferro é a era em que os seres espiritualizados estão mais desligados do princípio divino. Em outras eras, quando a gente lê os Puranas, quando a gente lê a história do Krishna, a história do Rama, os Puranas, a mentalidade da época era totalmente diferente. Todo mundo tinha evidência do que era o espírito. Todo mundo vivenciava direto o que era o espírito. E nessa época do Kali Yuga, é a pior época em perceber o espírito. E nós estamos vivendo o Kali Yuga. Então, durante esse Kali Yuga, a percepção de que nós somos seres espirituais está totalmente obscurecida. Totalmente obscurecida. São poucos os seres que estão vivendo hoje que têm realmente a percepção de que eu sou um espírito e não uma pessoa. Tá? Nas demais eras, antes do Kali Yuga, essa percepção era inata a todos os seres. Agora aqui não. Nós estamos desligados do nosso princípio espiritual. A gente não entende que dentro de nós existe um ser, e esse ser é pleno, ele é divino e tudo mais. A hora que acabar o Kali Yuga, nós vamos voltar a uma outra era diferente, onde vamos realmente vivenciar. Por que Deus faz isso? Não vamos discutir aqui não, que a gente não sai daqui hoje. Não, mas essa você matou a pau, né? Eu concordo com você. Concordo. A época é a época mais difícil que nós temos, é essa. Isso está nos Upanishads também, todos eles falam, Kali Yuga é a pior época para nascer nesse mundo. E para nascer nesse mundo do Kali Yuga, eles falam que a procura por Deus, através do conhecimento, através do que é Deus dentro de você, é muito difícil porque você está muito afastado de Deus. Então eles falam que a ferramenta para encontrar Deus no Kali Yuga, ou é a devoção ou é o Karma Yoga. Então hoje a melhor ferramenta para fazer, para você atravessar o Kali Yuga, é a prática do Karma Yoga, ou a prática da devoção. Porque a compreensão de que você é Deus no Kali Yuga ela é muito difícil. Muito difícil. Ok? E só está reencarnando agora quem é compatível com essa desgraceira toda, então. Fala de novo? Só está reencarnando agora quem é compatível com essa situação. Não é verdade. Pelo menos a grande Não é verdade. O Jesus reencarnou há 2000 anos atrás, era Kali Yuga. A grande maioria, sim. Sim. Estamos. É no Kali Yuga que vai mostrar a diferença de quem é um homem do que quem é uma criança. Quem é criança vai esperar um outro mundo, quando acabar o Kali Yuga, vai esperar uma outra época para reencarnar durante a Kali Yuga até aprender. E aqueles que transcenderam, aprenderam o que é, e você vai demonstrar para você mesmo, se você aprendeu, é no Kali Yuga. É muito fácil ser espiritualista num ambiente onde só tem espiritualistas. Agora, seja espiritualista no mundo. É aí que você vai demonstrar que você realmente é um espírito.
Aí quando você demonstrar no Kali Yuga que você realmente é um espírito, aí tu não precisa mais vir aqui. Os trouxas que não aprenderam, quem são os trouxas? Vocês tudo. Eu também. Todos nós. Então continua, vai continuar sempre tendo essas dificuldades todas. Então o Kali Yuga é uma escola espiritual do primário, do pré-primário. A próxima era, a era do bronze, já é alguma coisa segundo grau. Quando você chega na era da prata, de Dwapara Yuga, já realmente, até chegar na era do ouro, onde já são pós-graduados, já são mestres e tudo mais. Depois acaba tudo. Não é que acaba tudo, começa outro Kali Yuga. É sempre assim. É ouro, prata, bronze e ferro. Depois começa outra era de ouro, prata, ferro, bronze e ferro. E vai assim, sempre assim. Sempre 4 eras. Sempre 4 eras. Graças a Deus, a era do Kali Yuga são só 432 mil anos. Nós estamos mais ou menos aonde? Onde nós estamos? Passou 5 mil anos do Kali Yuga. Só 5 mil. Ainda tem mais 420 mil anos ainda. Ah. Por isso que... eu tenho que ir até lá. Como é que é? Fala alto. Esses 400 e poucos mil anos para o mundo espiritual é um lapso de tempo. Como é que é? É um lapso de tempo, 400 e poucos Ah, claro, claro. A compreensão do tempo enquanto nós somos encarnados é uma. E a compreensão de tempo quando você está em outros planos, a compreensão de tempo é diferente. Traduzindo para o nosso tempo, dá quanto? Tudo tem uma conversão. Kali Yuga no nosso tempo são 432 mil anos. 430, olha, no nosso. No nosso. É no dele. No nosso conceito de tempo. Tá. Vamos seguir um pouquinho, gente? Fugimos do curso, mas tudo bem. Esses Tá. caras ficam falando coisas que não tem nada a ver com o curso. Pô. Então, a prova final no Kali Yuga, para você estar aprovado no Kali Yuga, é quando você compreender que eu, você e você, em consciência, somos um único ser. Não é aprender intelectualmente, é vivenciar no mundo, viver no mundo dessa forma. Aí você vai compreender essa frase aqui mesmo, que a única que você conhece aqui é ajudar nós mesmos. Essa é a compreensão. Tá? É aquele ponto que estou falando, a gente lê essas coisas aqui, não reflete, e essas discussões são legais, para a gente entender que eu ainda não entendi. Já li isso aqui e de repente ainda não compreendi. Tá? Então, vamos ajudar o mundo. Que você estando ajudando o mundo, você no fundo, está ajudando a você mesmo. É mesmo exemplo de uma mão estar ajudando a outra. Mesmo exemplo. Tá? Então ele fala que quando ele era criança... Vai ter um partido só. Né? O Vivekananda fala que quando ele era criança, ele tinha rato branco que andava naquelas rodinhas. Anda e não sai do lugar, né? Simplesmente anda e não sai do lugar, né? Então é isso aqui que nós estamos fazendo agora. Nós estamos andando e não sai do lugar. Espiritualmente, o que está acontecendo é encarnação, mais encarnação e simplesmente não sai do lugar. Não sai do lugar por quê? No fundo eu vou falar a palavra meio forte, é porque a gente é trouxa mesmo. Não quer aprender. Tá? Não só. Tá? Não só. Porque quando a gente começa a compreender essas coisas, a gente tem acesso a essas informações, e depois a gente não segue essas informações, aí a gente está gerando um karma pesado. Agora, a grande maioria das pessoas não seguem isso por desconhecimento. Quando é por desconhecimento, mero desconhecimento, então não tem karma. Você queria falar, Edson? Não, desculpa, achei que você queria falar. Tá? Então tem dois lados da história. A grande... Estou falando que vocês mesmos falaram aí. A grande parte da população do mundo, que nós estamos falando aqui, é uma coisa que simplesmente é coisa de louco. Coisa de maluco. Vocês estão perdendo tempo aqui. Tá? Mas quando a gente como se diz, tem uma impressão de que essa é a realidade, e tu não caminha em direção a essa realidade, aí a gente está gerando problema.
Semana passada eu falei, né? Lembra que eu falei aqui que quando você encaminha em direção à luz, a luz está lá na frente. Quando você caminha em direção à luz, a tua sombra está lá atrás. Ela é obrigada a te seguir. Agora, quando você afasta da luz, a sombra fica na tua frente. Aí você é obrigado a seguir na frente. É o que nós estamos fazendo, nós estamos seguindo a sombra. Quando nós estamos seguindo a sombra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rodando naquela gaiolinha dos ratinhos lá. Anda e não sai do lugar. É a mesma coisa aqui, ó. Nós estamos presos aqui no meio da serpente do mundo e não saímos do lugar. Então é a compreensão. E para você sair daqui, tu tem que caminhar em direção à luz. Quando tu caminha em direção à luz, então a sombra é obrigada a te seguir. Ninguém vai ficar sem sombra, todo mundo tem sombra. Então vamos seguir, pegar a nossa sombra e botar ela para trás. Bota ela para trás e vai em direção à luz. Isso é o que ele está mostrando aqui. O ir em direção à luz é a compreensão de que nós somos espíritos. Quando você compreender que você é um espírito, vai ter duas fases esse aprendizado. Nós vamos ter um aprendizado que eu sou um espírito e você é um outro espírito e que você é um outro espírito. Tudo bem, já é um avanço. Mas depois nós vamos chegar à conclusão de que só existe um único espírito. Um único. Não existe mais. E que nós somos simplesmente manifestações desse espírito único. E esse espírito único se chama Deus. Tá? Pega os jovens que são otimistas e velhos são pessimistas. Normalmente é assim. Tá? Por que ele fala isso? O jovem tem a vida antes de si e o velho se queixa porque envelheceu. Tá? Então, centenas de desejos que não puderam ser satisfeitos fervem nos coração. Esses são os velhos. Ficam vivendo no passado. Lembrando da época que a coisa era boa, que ele tinha força e etc. Está preso no passado. Preso no passado. Bons tempos aqueles, Tá? No entanto, ambos, o Vivekananda fala que são em condições idênticas. A vida é boa ou ela é má, segundo as atitudes da tua mente. O que ele está falando aqui? Se tu é jovem e age como jovem, beleza. Se tu é velho e tem a percepção que você é e aceita isso naturalmente, beleza também. Agora o que acontece é que a gente fica relembrando e vai fora. Então ele vem e volta a dar mais exemplo. O fogo não é bom nem ruim. O fogo nem é bom nem ruim. Quando ele dá calor para nós, que está um dia frio, que fogo legal. Aí queima o teu dedo. Aí você amaldiçoa o fogo. Então ele é bom ou ele é ruim? Tá? Então depende do uso que você faz dele, dá uma sensação agradável ou desagradável. Então tudo no mundo é assim. Então quando a gente compreende o mundo e entende que mundo é escola e que o objetivo da escola é te ensinar, então tu vai aceitar as boas e as más experiências. Mas a gente aceita as boas experiências e a gente amaldiçoa as más experiências. Ninguém quer má experiência. A má experiência não é castigo. Má experiência é oportunidade. Oportunidade de crescimento. Tá? Então ele vem e fala, o mundo é perfeito, tá? Perfeito, e perfeição a gente vai entender aquilo que está adaptado aos objetivos do mundo. Então qual que é o objetivo do mundo? Te ensinar. Então para te ensinar, tu precisa de dificuldade. Sem dificuldade tu não aprende. Então mesmo na dificuldade o mundo é perfeito quando tu compreende qual é realmente a razão de ser do mundo. Então praticar o bem é o que a gente tem que fazer. Mesmo você falar, quem faz tudo é Deus. Sim, quem tu faz tudo é Deus. Mas alguma coisa Deus quer que eu faça. Então faça o que você pode fazer para o mundo, mesmo sabendo que quem faz é Deus, tu é um instrumento de Deus, então faça o melhor que você puder. Melhor, mas não adianta fazer nada por alguém, quem faz não sou eu, quem faz é Deus. Mas se você tem a consciência de que você é Deus, então de repente você recebeu essa incumbência de realmente ajudar o outro. Então ajude, tá? Então fazer o bem é a coisa mais elevada que você pode ter. Mas tenha em mente,
Quando você está fazendo bem para alguém, no fundo você está fazendo para ti próprio. Que você é o Espírito, você está agindo como o Espírito. Agindo como o Espírito, quando você ajuda alguém, você está ajudando a si próprio. Tá? Então, desde que a gente tem o princípio de que é um grande privilégio, que ele está falando aqui, vamos ver, o desejo de fazer o bem é o mais elevado, desde que se aceita o princípio, que é um privilégio ajudar. Então você tem a oportunidade de ajudar, é um privilégio que Deus deu para você de poder fazer um trabalho dentro do plano de Deus. Então oportunidade de ajuda é privilégio, privilégio. Então beneficiado não é quem recebe a ajuda, privilegiado é quem dá a ajuda. Esse é o privilegiado que teve a oportunidade de fazer um trabalho que Deus incumbiu você de fazer. E tu contribuiu, tu fez. Então quem que é o privilegiado? O que recebeu a ajuda ou o que está ajudando? Então ele está mostrando aqui que beneficiado não é aquele que recebe a ajuda, beneficiado é aquele que dá ajuda. Porque se ele está dando ajuda, ele está fazendo alguma coisa que Deus pediu, que Deus incumbiu ele de fazer. Embora a gente diz que quem faz tudo é Deus, a gente não pode esquecer nunca que Deus faz as coisas através da gente. Então é assim que ele faz as coisas acontecer. Então é um privilégio estar aqui no Kali Yuga, fazendo alguma coisa, ajudando alguém, é um privilégio de ter essa oportunidade de crescimento. Mesmo estando numa era onde o materialismo é tremendamente forte. É uma oportunidade. Mas pode também não fazer, né? Claro que pode não fazer. Sim. Pode também não ser instrumento de Deus, depende de como é que ele age. Se ele age conectado ou não, né? A partir do instante, Zé Carlos, que você fala que alguma coisa é feita no mundo e não ser parte de Deus, você está dizendo que Deus não é onipresente. Não, eu digo que ele não é presente, eu digo que a consciência do sujeito é que não está em Deus. Por isso que ele faz coisas que ele não se Não é diferente, a consciência dele está presente. O que não está presente é a mente. A consciência não é a mente. Então o cara que está seguindo, vamos dizer, fazendo perversidades, essas coisas todas aí, ele está seguindo a mente, ele não está seguindo a consciência. E aí ele não é instrumento de Deus. Ele é, mesmo nessas... Como é que alguém gera karma? Pois é, ele gera karma quando ele faz alguma coisa, acha que ele fez. Tá? Ele é uma coisa separada. Mas mesmo assim, esse mundo, quando aparece alguém que faz uma maldade para você, esse cara que fez a maldade para você, se ele fez deliberadamente, ele queria fazer essa maldade, e ele foi utilizado por Deus para colocar ele perto de você. Até isso. Tudo bem. Sim, sim. Claro, esse é o princípio. Gera consequência. Gera consequência. Zé, eu sei que você é muito reticente a isso, mas tudo bem, que seja reticente. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Zé, Pode ser instrumento de Deus até para fazer. Zé, Que a gente julga que está errado e não está. tudo bem, Zé, você Agora, é como diz o Rony, o Eclapotes, Deus é imanente, está em todo lugar. Então. Agora, o sujeito não está conectado a Deus e, portanto, ele age de maneira da mente dele. ele acha que ele não está. É diferente. Ele acha que ele não está, mas ele está. Se você não segue o cristianismo, ele não fala que nem uma simples folha que cai no chão, Deus percebe? Uma simples folha de uma árvore que cai no chão, Deus a percebe? Porque ele está... Deus permite tudo, Deus permite o universo. Claro. Ele age conforme a sua consciência. Isso. Esse... Não, Deus não interfere. Isso. Ele quiser responder Tudo bem, Zé. pelas suas plantações e vai colher. Tudo bem, Zé. É o respeito que você está falando, tá? Mas a compreensão dos estudos que a gente fala é que mesmo as coisas que são difíceis, doídas, tem a permissão de Deus para fazer. Porque se não tivesse, ele não seria onipotente, gente. Não, eu também concordo. Agora veja, os milagres têm uma lógica grande. Se Deus
Pois é. Se ele não está com a consciência dele conectada a Deus, e que é esse o trabalho que nós temos que fazer aqui nesse mundo, se conectar a Deus, essa é a grande dificuldade, nós vamos fazer as coisas na nossa mente. Vamos compreender isso. Deus não tem culpa nenhuma das barbaridades. Vamos compreender isso direito. Tá? Deus, quando criou o mundo, Ele trouxe algumas consciências em evolução e colocou para testemunhar o crescimento do mundo. Você é a testemunha do que está acontecendo no mundo. Quando você está ligado com a testemunha, você é o Atma, pode acontecer o que acontecer no mundo que não gera karma. Tu é a testemunha do que está acontecendo. Quando você se liga com o mundo e não com a consciência que está testemunhando o que acontece no mundo, aí você gera karma. É isso. Pois é. Então se você tem essa consciência, Zé, se você tem essa consciência, então é hora de perceber que você só vai estar livre do karma, só vai estar livre do mundo quando você estiver ligado com a consciência. Enquanto você estiver ligado com a mente, você é mundo, e você sendo mundo, você está sujeito às leis do mundo. Esse é o lado. Mas não deixa de ser Deus que está atuando. Porque você é a testemunha. É a figura entre o observador e a coisa observada, que isso aqui fala, todos os Upanishads falam muito fortemente nisso. O Krishnamurti fala muito sobre isso também. Nós somos o observador e nós somos a coisa observada. Então, se você observa o mundo e se liga com a coisa observada, então você é mundo. Mas se você observa o mundo e se liga no observador, então você é o observador e não tem interferência, não tem karma nenhum. Então essa é a compreensão. Enquanto você estiver ligado no mundo, você está sujeito às leis do mundo e você vai ter karma e vai ter tudo. Esse é o princípio chamado alma. E vai colher as suas plantações. Claro, Não tem culpa nenhuma claro. das suas plantações. Quem não tem? Culpa, Deus. Quem? Quem Deus não tem? Deus não tem culpa nenhuma com o seu karma, com as suas plantações. Então vamos de novo. Existe um Deus imanente e um Deus transcendente. O Deus imanente, ele tem toda a culpa, ele carrega o mundo. O Deus transcendente, que é o Brahman, esse é o observador do jogo. Então você está ligando com o Deus. Então compreenda, o Deus imanente, que é o Deus que nós procuramos, ele é o mundo. E todo o karma do mundo recai sobre esse Deus imanente. Sobre o Deus transcendente não cai karma nenhum. Então é no Deus transcendente, que é chamado de Brahman, que é o Paramatman, onde estão ligados todos os Atmas, todos os seres que realmente estão testemunhando aquilo que está acontecendo. Então, enquanto você estiver ligado no Deus imanente, você está alma. A alma acumula karma. E o karma de todas as almas em conjunto é o karma do Deus imanente. Então existe karma, claro que existe. Óbvio. Agora, o dia que você se ligar, não no Deus imanente, você se ligar no Atman, que é aquele que é o observador do que acontece no mundo, pode acontecer o que acontecer no mundo, que você é isento do karma, que você passou a ser o transcendente ao mundo. É porque fica muito... Não fica, Zé. Muito fácil a história. Não, Zé. Deus, o sujeito joga a criança pela janela e fala, mas foi Deus que quis. Tá. O outro atira, foi Deus que quis. Que Deus? O sujeito está desconectado de Deus para fazer uma barbaridade nesse mundo. Você não compreende. Isso é uma compreensão errada. Dessa forma, eu sou muito mais a favor do Chico Xavier que dos espiritistas. Ele fala, olha, a plantação é opcional. Agora a colheita é obrigatória. Sim. Para quem que é obrigatória? Para quem que é obrigatória? Para o ser que está ligado no mundo. É o Deus imanente. É obrigatório. Claro que é. E você está sentindo isso que você está ligado no mundo. Então tudo que você plantar, você vai colher. É isso aí. Você vai continuar ligado no mundo, você está preso aqui, ó. Está preso aqui. O que o Vivekananda e o que os Upanishads estão falando é para você aprender a sair daqui e subir. Sair do mundo. Para você sair do mundo, você tem que se ligar no transcendente. Tem que sair do mundo. Enquanto você estiver no mundo, você está sujeito a karma, está sujeito a tudo. Percebeu? Não é que não existe, existe.
Mas não é irreal porque você é quem? Você é o transcendente, você é o criador do mundo, você não é o criado. Quando você estiver se identificando com o criado, você está sujeito a tudo que acontece no mundo. Quando você se identificar com o criador do mundo, você saiu do mundo. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Então não tem que discutir. Percebe? Então, não é que o karma não existe. O karma existe e não existe. Ele existe para quem está ligado no mundo. Para quem está desligado do mundo, simplesmente não tem. Por isso que os Upanishads vêm. Você quer ter liberdade total? Você quer ter livre-arbítrio total? Você quer transcender o karma? Então, eleve a tua consciência até onde o karma não opera. O karma não opera, vamos falar agora em teosofia, tá? Estamos falando em mundo físico, mundo astral, mundo da mente. Abaixo do mundo da mente, o karma é a lei mais forte que existe. Acima do mundo da mente, quando você chega no plano búdico, no plano nirvânico, lá já não tem mais karma. Lá existe livre-arbítrio, lá existe felicidade, lá existe tudo. Aqui nesse mundo criado, você está seguindo o mundo de acordo com o príncipe desse mundo. Então, enquanto tu acreditar que você realmente vai acumular karma em função do que você faz, é porque você está ligado no imanente. Em você estando ligado no imanente, então tu está preso no mundo e essa é a regra do mundo. Agiu, colhe. Agiu, colhe. Quando você se liga no transcendente e você segue realmente o transcendente, você vai agir de acordo com os planos desse grande Deus do mundo manifestado, mas não vai colher mais frutos das ações desse mundo. Aí tudo é Deus. Esse é o processo que nós estamos fazendo. Então, é aquele negócio, você está tremendamente você e a grande maioria está tremendamente identificado com o mundo. Enquanto estiver identificado com o mundo, as consequências das tuas ações no mundo te prendem no mundo e é isso aí, plantou, colhe. Plantou, colhe. Até um dia que você vai ficar de saco cheio de tanto colher coisa ruim, colher coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa boa, coisa ruim. Vai chegar um dia que você vai ficar de saco cheio e vai falar, pô, mas que coisa. Tem coisa melhor que isso, não? Quando você começar a procurar coisa melhor que isso, então você vai ligar no transcendente. E quando você ligar no transcendente, aí não tem karma. Não tem, simplesmente não tem. Porque você é Deus. Com certeza. É isso aí. Vai chegar um dia que você vai ter muita alegria, muita tristeza. Muita alegria, muita tristeza. Muita alegria, muita tristeza. Chega um dia que você vai ficar de saco cheio. Estou no caminho do filho pródigo, eu não voltei para Deus, estou no caminho, faz parte. Legal. Quanto nós temos que estudar, Muito. Não estudar. Estudar é só intelectual, tem que colocar isso no coração, sentir, sair dessa porta para fora e botar tudo isso em prática. se você não é brincadeira, se a gente não estudar, não vamos saber o Tudo que bem. Saber, vai intelectual. Mas esses são os ensinamentos do Upanishad. Deus é imanente. Deus é imanente. Se Deus é imanente, Ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro, Ele está aí dentro. E Ele é transcendente. Tá? Em qual desses Deus você se liga? No imanente? Então vale as regras do mundo. Vale o mundo. Perfeito. Você pode chegar dentro do Deus imanente, dentro do mundo, tu pode chegar um Buda, chegar um Cristo, chegar um mestre de sabedoria. Todos eles são ligados ao Deus imanente, porque eles fazem parte do grande processo. Ou não, não sou, não quero mais, cansei dessa brincadeira, vou voltar para o transcendente e estou fora. Essa é a opção. Essa é a opção. Essa é a opção que é dito que é de 1 em 1 bilhão que escolhem essa opção. Muito poucos. E é o caminho. Esse é o caminho, do caminho do filho pródigo para voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai é sair do mundo. Enquanto você estiver no mundo, você não voltou para a casa do pai. Então, se você pegar
Buda que me perdoe, tá? Se você segue um caminho similar ao do Buda, por exemplo, então você não voltou para a casa do Pai, você continua no mundo. Embora seja um caminho lindíssimo, porque eles estão ajudando todo mundo a fazer o trabalho dele, mas está preso no mundo. Está preso no mundo. Cristo, Buda, os mestres de sabedoria, todos eles estão dentro do Deus imanente e não vão sair, porque isso era o Dharma deles. Esse é o Dharma desses grandes seres. Agora veja qual que é o teu Dharma. O teu Dharma é o teu destino. Qual que é o teu destino? Se é continuar no mundo para ajudar o Deus imanente, ou se é para transcender e voltar para o transcendente. É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, perguntar para Deus dentro de você, para o Atma que existe dentro de você, para perceber qual é realmente o teu caminho. Se o teu caminho é seguir no mundo, então aprenda tudo que você tem que aprender do mundo. Você vai aprender sempre o efeito. Se você perceber que o teu caminho é voltar para o transcendente, então aprender as coisas que existem no mundo sobre o efeito do que existe, pouca serventia tem. Pouca serventia tem, que no mundo espiritual tudo é perfeito, tudo é diferente. Se você é cardiologista aqui e volta para o transcendente lá, o que você aprendeu de cardiologia lá não serve para nada. Serve para esse mundo aqui, lá não serve. Então a gente tem que ter uma perspectiva de qual que é o teu caminho para você dedicar os seus esforços no mundo ou para sair do mundo. É uma opção de cada um. Opção de cada um. Cada um tem essa opção a todo instante. E o símbolo da Sociedade Teosófica mostra isso. Aqui você está aqui dentro, você está no imanente. Para sair do imanente, você tem que passar pela serpente. Se você não passar pela serpente, você não sai do imanente. A serpente é a sabedoria. A serpente, quem quiser enxergar desse jeito, pode ser chamado de diabo. Então, quando você não vencer totalmente a tua sombra, você não consegue sair do mundo imanente. Tá? Não estou dizendo que o mundo imanente é ruim, gente. Pelo amor de Deus, não pensem dessa forma. Se você pegar dentro da literatura hindu, mundos como é chamado de Brahma Loka, a casa do Brahma, não do Brahman, do Brahma, que é o Deus Criador, ou pegar Vishnu Loka, a casa do Vishnu, ou pegar Vaikuntha Loka, que é a casa do Krishna. Esses lugares são no mundo, mas é uma alegria perfeita, ou quase perfeita. Então viver nesses locais, mesmo no mundo, é bom pra caramba. Mas tenha em consciência uma coisa: o mundo, a pessoa que vai para o Vaikuntha Loka, que é a moradia do Krishna, quando vencer os créditos positivos que ele acumulou para merecer ir para o Vaikuntha Loka, gastou os créditos, volta para o mundo normal. Acumule novos créditos e vai para o Vaikuntha Loka. Gasta os créditos, tudo que você teve, volta para o mundo. Essa é a alegria de quem segue o Deus imanente, está sempre no Vaikuntha Loka, acabou, volta para o mundo comum, acumula novos créditos, vai para o Vaikuntha Loka, essa é a vida. Aquele que opta pelo caminho da transcendência, esse volta para Deus e simplesmente não volta mais. Essas são as opções que nós temos. Tá? Então, Zé, não se desespere por causa disso não, tá? A grande maioria, bota grande nisso, tá? Estão presos realmente no mundo e vão seguir sempre o Deus imanente e vai procurar, de uma forma geral, acumular um karma bom, que quando você acumula um karma bom, então você vai para um mundo bom. Mas tudo aquilo que é acumulado é uma poupança que você fez, aí você vai gastando a tua poupança, gastando. Quando gastou tudo a tua poupança, tu é obrigado a voltar a trabalhar no mundo para acumular nova poupança para ter direito a voltar para o Vaikuntha Loka. Essa é a opção que a gente tem, que é quem segue no mundo. Então existe dentro do próprio hinduísmo aqueles que são chamados de espiritualistas profissionais. Eles vêm para cá para acumular um monte de karma bom para ir para o Vaikuntha Loka, ou para o Krishna Loka.
Então eles vêm aqui e fazem isso mesmo, fazem uma vida aqui no mundo, uma vida de penitência total, mas com um objetivo claro de ir para o céu. O Vaikuntha Loka é o céu, mas o céu é um local que realmente, como estão falando, ele não é eterno. Em não sendo eterno, então tu volta para cá. Então, enquanto tu estiver dentro da serpente, é assim. Tu acumula karma bom, tem uma vida pós-morte boa, venceu os teus créditos, tu tem que voltar para acumular novos karmas. Então é isso que você está fazendo, é isso que eu estou fazendo, é isso que todos nós estamos fazendo. Mas melhor você acumular karma bom do que ser um troglodita aqui que só atrapalha. É muito melhor. Mas o que nós estamos colocando aqui é a visão dos Upanishads, e essa visão mostra que se você quer sair desse bom, ruim, existe uma saída. E essa saída é procurar o Deus transcendente. Esse é o verdadeiro Criador, e não o Deus criado. Ok? Fugimos totalmente do nosso curso, mas tudo bem. Mas foi bom, hein, mestre? Valeu pra caramba isso aí. Era aqui que eu estava? Está muito. O caminho é longo, senhor Zé Carlos. É longo. Ou é curto. O curto? Ou curto. É longo ou é curto. Ah, pode ser longo e pode ser curto. Depende exclusivamente de você. Exclusivamente, não depende de mais nada. Você tem que aprender muito para ser curto. Não, muito pelo contrário, mas não tem que aprender, mas é o contrário, você tem que desaprender. Aí você vai chegar lá, um Zé Mané. Zé Mané, é isso aí. Ao que você virar um Zé Mané e aceitar que você é um Zé Mané, ou seja, no fundo chamamos de Zé Mané, mas na realidade você voltar a ser uma criancinha. Quando você voltar a ser uma criancinha pura de espírito, pronto, venceu. Não é um Zé Mané, no fundo é isso aí, voltar a ser uma criança. Por isso que Jesus falava, vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino. Então a gente tem que voltar a ser criança, a gente tem que ser inocente, totalmente inocente. O espiritualista, ele é totalmente inocente. Ele pode ser ludibriado a todo instante, como Jesus foi. Não venderam ele lá, por quantas moedas venderam ele? 30 moedas, né? Você vê, se entregou. Até isso. A gente vê lá, tá na Bíblia, gente, é só ler. Não é só coisa de hinduísmo, não, tá na Bíblia também. Então, o sentido de vinde a minhas criancinhas, porque as criancinhas é o símbolo da inocência. Não tem malícia, não tem querer, não tem desejo, nada. Tem uma coisa para ele brincar, ele brinca até cansar. Cansou de brincar, ele larga aquele brinquedo de lá e vai para um outro lado, pega outra coisa, não está nem esquentando com aquele. Vai para lá. Esse é o sentido da inocência. Tá? Agora, nós ganhamos um brinquedo. Tu ganhou uma Ferrari. Aí tu usa a Ferrari. Usa bastante a Ferrari lá. Aí você vai botar a Ferrari na garagem que você não está precisando dela, né? Mas a tua mente não sai dela mais lá. É minha. Não larga de jeito nenhum. Cadê a inocência aí? Cadê a inocência? Amanhã eu vou pegar essa Ferrari, aquela minha, conversar com ela. Então, gente, praticar o bem é a saída. Praticar o bem é o que o Deus imanente está querendo que nós façamos. Por que o Deus imanente quer que nós fazemos o bem? O Deus imanente quer fazer que nós praticamos o bem, porque eu sou parte do corpo dele, você é parte do corpo, você é parte do corpo e você é parte do corpo dele. Todos nós somos parte do corpo imanente de Deus. Então, quando você está ajudando alguém, você está ajudando a si próprio, que você está ajudando ao Deus imanente. Percebeu a diferença entre a imanência e a transcendência? Tá? Então, muitas vezes a gente não tem essa compreensão e não aceita esse negócio de que não existe karma. Chega, mas não existe karma, você pode matar alguém que não tem karma. Se você lê o Bhagavad Gita, o Arjuna,
Ele foi inquirido de todas as formas pelo Krishna para ele ir para a guerra e matar todo mundo que ele tivesse que matar. E ele não acumulou karma nenhuma, porque ele estava seguindo realmente o que o Deus imanente estava mandando ele fazer. Então o karma era todo do Krishna, não era dele. Então ele transcendeu o mundo nessa experiência quando ele percebeu que na realidade tudo que acontece no mundo é um filme, é um teatrinho, ninguém mata ninguém. Quando você mata alguém, você está tirando o corpo, está tirando uma roupa daquela alma ou daquele espírito, você não mata absolutamente ninguém, mas ele aprendeu realmente a seguir aquilo que o Deus imanente estava dentro dele e mandava ele fazer. Seguiu. Vou seguir o que Deus fez. Se Deus mandar matar, mata. Mas como a gente não tem essa consciência, então melhor não fazer isso. Esse aprendizado do Krishna, ele teve uma ascendente moral, né? Por exemplo, ele transcendeu o mundo do Arjuna. Ele era Sim. moralmente neutral. Mas, por exemplo, não é que talvez eu não esteja entendendo muito bem. Por exemplo, no caso de uma pessoa como Hitler, se ele tem uma percepção intelectual de que o mundo eu posso transcender. Como fica no caso dele? Ele segura esse karma? Sim. Por exemplo, imagina se ele não tem uma moral, né? Ele Pois é. tem uma raça. E aí, imagina. Esse é o lado da compreensão, Flávia. Pois é, então existem dentro do grande drama universal, existem aqueles que são chamados de agentes do karma. Então esses agentes do karma, que eles vêm aqui para fazer algumas coisas que a gente entende como sendo coisas ruins, se ele tem a consciência de que ele era um agente, estava fazendo aquilo, porque realmente ele era um agente dentro do grande Dharma para fazer aquilo, ele não acumula karma. Agora, se ele não tem essa consciência e começa a gostar da brincadeira e usar o poder vem, o poder domina as pessoas, pronto, acumulou um monte de karma. Está se identificando, está se ligando, eu sou o poderoso, eu posso acabar com os judeus, eu tenho o poder, eu tenho a força, pronto, se identificou, gerou karma para tudo quanto é lado, está enrolado. Como eu não sei se ele agiu dessa forma ou da outra forma, é que a gente não julga. A gente não julga, está lá, olhando pelos lados do mundo, foi péssimo. Mas o que aconteceu no mundo espiritual para ter aquela guerra, eu não sei. Se a gente olhar a guerra de Kurukshetra, que foi a guerra que o Krishna participou junto com o Arjuna lá, tem um lado material e tem um lado espiritual. Compreendendo a guerra pelo lado espiritual, tem todo o sentido do mundo. Olhando pelo lado material, não tem sentido nenhum. Tanto que é ensinado que o Arjuna, eles eram 5 irmãos. O Arjuna era um dos irmãos dentro dessa batalha de Kurukshetra. Ele se identificou de tal forma com Krishna, lá, entendeu que aquilo era a missão dele. Então, naquela guerra, é dito que morreram 4 milhões de pessoas naquela guerra. Tá? Ele não acumulou uma grama de karma. Ao passo que os irmãos dele, que lutaram na mesma guerra e não tiveram essa compreensão, acumularam karma. E olhando pelo lado da batalha, simplesmente pelo lado do mundo, a família do Arjuna, eram os Pandus, eles eram seres ligados ao Dharma. E a outra família, que era a família dos Kuruas, eles eram contra o Dharma. Então a razão, os 5 irmãos que venceram a guerra, que o Dharma venceu, o Adharma, o Adharma é o não Dharma, né? O Dharma venceu, o Arjuna foi o único dos irmãos que saiu ileso das consequências, porque ele realmente assumiu a função de que ele era instrumento de Deus totalmente naquela guerra. Ao passo que os irmãos fizeram a mesma guerra, com os mesmos intuitos, que era ajudar o Dharma, mas não se ligaram em Deus, acumularam karma. Tem um outro entendimento toda essa batalha do Arjuna aí, que é essa guerra interna. É o outro lado. Isso. Maus sentimentos, que nós temos que guerrear contra a nossa Sim. raiva,
Na realidade, a guerra aconteceu a guerra no mundo material, isso é provado, isso aqui tem, a arqueologia demonstra isso, mas era uma guerra que também aconteceu nos planos espirituais. Tá? Isso acontece, quando a gente vê a história do Buda, quando o Buda fez debaixo da árvore de bode lá, quando ele adquiriu a iluminação definitiva, aconteceu guerras terríveis. Mara era o demônio. Então o demônio vinha tentar ele. A mesma coisa aconteceu com Jesus no deserto. O demônio vinha realmente com hostes infindáveis de demônios para convencer o Jesus a não seguir o Dharma, ou convencer o Buda. Então essas guerras homéritas que existiram lá não foram guerras no plano físico, foram guerras no plano da mente. Então nem tudo que aconteceu nessas batalhas, tanto do Buda, quanto do Cristo, quanto do Krishna, nem tudo foram coisas físicas. Tem muita coisa que aconteceu simplesmente no plano da mente. Então aí é o lado alegórico do ensinamento dessa batalha, que é a luta do Dharma contra o Adharma. É a luta do Dharma, que é Deus, contra a ignorância. Então essa batalha, nós estamos travando ela diariamente. Diariamente nós estamos travando essa batalha. E quando a gente tiver essa compreensão dessa batalha, é que você vai ver que às vezes você tem que tomar uma determinada atitude, que pode parecer uma atitude dura, drástica, antipática, mas às vezes ela tem que ser tomada. Às vezes ela tem que ser tomada. Quando você tem a compreensão que ela tem que ser tomada, mas compreende mesmo, e você faz uma atitude drástica, então não gera karma. O que acontece é que a gente não compreende, faz as coisas drásticas da mesma forma, sem a compreensão de que você foi um instrumento, mas aí tu gera karma. Ok? Por isso que Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus, né? Procurai primeiro o reino de Deus. É isso aí. E quem de nós está fazendo isso? Então isso aqui, vamos praticar o bem. Beneficiado não é quem recebe, é quem dá. Então agradece, ele vem e fala, agradeça aqueles que deu oportunidade, ele foi benevolente e misericordioso, que veio para aqui. Agradeça aqueles que te deram a oportunidade. Então quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, em vez de cobrar a ajuda, agradeça a ele a oportunidade que você está tendo de ajudar. Também. Agradeça isso. Então você vai chegar neste mundo a ser puro e perfeito, chegando numa condição dessa, porta de saída do mundo. Porta de saída do mundo. Pode, como eu falei, continuar no mundo, acumular um monte de karma bom, ir lá para o Vaikunta Loka, ficar um períodozinho lá e depois volta para cá. Tá? Então vem e fala aqui, construir hospital, abrir estado, asilo, organizar beneficência, reunir milhões de dólares, o que representa isso? Constrói tudo isso aqui, vem um vendaval, que aconteceu lá na Mariana, lá agora, leva tudo, simplesmente leva tudo. Qual a validade de tudo isso? Tem uma validade, mas uma validade efêmera, não é uma validade eterna. E tudo que você faz para seguir o Dharma é uma coisa eterna. Então a gente, em vez de focar na ajuda ao mundo, ou ajuda a nós mesmos, ajuda aos nossos familiares, a gente tem que focar no quê? No Espírito, que é eterno. Tá? Então fazer o quê? Ele fala aqui, abandonar essa conversa inútil de querer fazer bem ao mundo. Falei que isso aqui, que ele pega, o Vivekananda, fala, é inútil. Ele pega pesado, essa compreensão. Abandonar essa conversa inútil de querer fazer bem ao mundo. O mundo não precisa de seu auxílio e nem do meu auxílio, como criaturas independentes. Precisa de nosso auxílio como instrumentos de Deus, mas como coisa separada, o mundo não precisa da nossa ajuda, tá? No entanto, faça o bem. Ele fala uma coisa aqui, ó, abandone a conversa inútil de fazer o bem ao mundo. Veja só o que ele falou. E em seguida ele vem e fala, faça o bem constantemente. Não é o oposto? Tá?
Porque isso constitui uma bênção para todos. Então não é que eu estou ajudando o mundo, é a figura do eu, é que é o problema. Quando você faz, não tem problema nenhum. Tá? É a única maneira de ser perfeito. Ele fala que nenhum mendigo que nós temos auxiliado te deve um só centavo. Nenhum, te deve nada. Somos nós que devemos o favor dele permitir ser ajudado. É doído enxergar isso aqui. Hein? É doído enxergar isso aí. Hein? É doído. Vê a profundidade que um cara que realmente está em vias de... O Vivekananda, naquela época, estava em vias de transição. Para chegar e mostrar, e ele botava força nesses ensinamentos. Ele vivenciava isso aí. Tá? Então é erro pensar que nós temos o poder de fazer bem ao mundo. Erro pensar. Ou acreditar que nós auxiliamos tal pessoa ou tal pessoa. Isso é falso. Isso leva à miséria pessoal. Gera karma. Karma é miséria. Tá? Então agradeça quem permita ser ajudado. Considere que aquele mendigo que te pediu ajuda era Deus que estava te pedindo ajuda, te dando oportunidade de você realmente fazer alguma coisa. Não é um privilégio sermos permitidos adorar Deus ajudando nossos semelhantes? É uma pergunta, é um privilégio. Falei que essa aula de hoje ela era para mexer, mas ela mexe mesmo, tá? Então, se a gente estiver verdadeiramente desligado, se você estiver desligado, a gente se livra da expectativa do resultado da tua ajuda. O Karma Yoga é para você se libertar da expectativa da tua ajuda. Esse é o fundamento do Karma Yoga. Se livre da expectativa da tua ajuda, tá? Podemos praticar um mundo trabalho útil. O trabalho útil é o trabalho que Deus está fazendo e não o que você está fazendo. O trabalho que você está fazendo como ser separado, veja bem, pelo lado do Deus imanente, esse trabalho é muito legal, ele é bem-vindo. Agora veja pelo lado de você como um ser em evolução, em aprendizado, está gerando karma. Simplesmente está gerando karma. Tá? Então ele não traz, aqui ó, ele está falando, poderia praticar no mundo um trabalho útil, não traz infelicidade nem miséria, ação realizada sem esperar recompensa. Não traz nenhum problema, não gera. Por que não traz infelicidade? Porque essa ação não gera karma. E nós estamos constantemente gerando karma. Então vamos aprender a agir sem se ligar à ação. Haja, mas não ligue nos resultados. Tá? Não tem necessidade de se atormentar e nem perder o sono. A gente perde o sono esperando o resultado daquilo que eu fiz hoje. Perde o sono por causa disso, né? Por causa do mundo. O mundo vai seguir o seu caminho sem você. Não é, isso aqui não está errado, gente, está muito certo. O Buda foi embora e o mundo continua do mesmo jeito. O Cristo já tem mais de 2000 anos que ele foi embora e o mundo continua do mesmo jeito. Fala, Ricardo. O Gandhi sintetizou bem isso. Peraí, o barulho está muito alto. Que eu seja a mudança que eu quero ver no mundo. Não é o mundo que nós vamos falar, na verdade, nós temos. Que você seja o agente da mudança. Você é o agente da mudança. Perfeito. Quando nós temos essa compreensão que você é um agente da mudança, que você não é um mudador, você é um instrumento da mudança, então você tem a compreensão que quem está fazendo tudo é o Deus imanente. Então essa compreensão, o karma do mundo pertence ao Deus imanente, pertence a Ele. Esse Deus, o universo vai desaparecer, depois vai aparecer um outro universo, isso já é conhecido, até cientificamente. Um novo mundo quando surgir, um novo universo quando surgir, é o mesmo Deus imanente que vai gerar esse universo e continuar. Por quê? Porque o mundo acumulou karma. Todo o karma acumulado no mundo pertence a esse Deus imanente. Tudo. Que você não é o Deus imanente, você é a testemunha do trabalho do Deus imanente.
Essa é a compreensão. Então, quando nós sabemos que nós somos um espectador do que Deus está fazendo, e você sendo espectador, você é espectador e ao mesmo tempo você é ator. Então você é espectador e é ator, então você está ligado com aquela tua consciência que não é deste mundo, então você está livre de qualquer consequência. Todo o karma produzido no mundo pertence ao Deus imanente, que é o projetista ou que é o grande diretor desse mundo que está acontecendo. Parece que a matriz é nesse caminho, né? Faz o bem, sem expectativa. Sim, você é um ator. Sem olhar aqui. Você é um ator no mundo. Você é um ator e um espectador. Enquanto você for o espectador, o ator age sem se ligar no mundo. Quando esse espectador se identifica com o autor, pronto, aí tu gera karma. Desculpa. O milionário montou uma fundação para aplicar Sim, dinheiro. sim, tá cheio aí. Ele chega no final da existência dele, ele vai querer que aquilo continue. Claro, meu nome que tem que estar lá. Eu quero Sem o reconhecimento. Quero me eternizar. O que os faraós faziam lá, e fazer aqueles túmulos fantásticos, queria se eternizar. Então o quê? Está se prendendo no mundo. Simplesmente se prendendo. Então ele não foi instrumento, ele foi o autor. Se ele foi o autor, ele quer glórias. Palmas para ele, vai ficar preso no mundo. Que bom! O Deus imanente utiliza essas pessoas, aí que você não concorda comigo. O Deus imanente utiliza essas pessoas para levar o plano dele avante. Mesmo ele usurpando o lugar do Deus imanente, eu fiz. Ele está usurpando. Que quem está fazendo é o Deus imanente. Porque as três energias que faz o mundo acontecer, tamas, rajas e sátiva, são as energias de Deus. Então nós estamos usurpando a energia de Deus para fazer. Então já que eu fiz isso, então é aquele negócio, toma que o filho é teu, te vira. Aí tu tem que consertar. Então aprender a realmente agir sem ligação. Tá? Recordar que somos devedores do mundo. Nós somos devedores do mundo e que esse mundo nada nos deve. Por que nós somos devedores do mundo? É a reencarnação. Você vem cá, você está vindo em função de coisas que você fez no passado. Então você é um devedor do mundo. E não, você não é credor, você é devedor. Enquanto você estiver no imanente. Então, ao ajudá-lo, em realidade, ajudamos nós mesmos. Quando você está ajudando alguém, você está ajudando a si próprio em consciência. Essa consciência é um Deus no universo. Tá? E não é certo que esse universo flutue sem destino. Deus está sempre presente no universo. O universo, por mais que você haja e faça, o universo vai seguir o plano dele. Deus imanente é muito mais poderoso do que qualquer um de nós aqui. Pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser quem for. O Deus é muito mais poderoso. Não temos o que fazer. Então ele é imortal, eternamente ativo, vigilante. Quando todo o universo dorme, ele continua velando. Então veja só, mesmo quando o universo entra em pralaya, ele continua velando, Deus está lá, ele age incessantemente, e as manifestações, mudanças e manifestações no mundo, tudo é Deus que está fazendo, Deus imanente. Esse mundo continuará sempre uma mistura de bem e de mal. Esse mundo não vai mudar, ele vai sempre ter o bem e vai ter o mal. Se a gente estudar os Puranas, mesmo na época por exemplo, quem lê a história do Ramayana, quem lê a história dele, tinha o Rama e tinha o Ravana. O Ravana era um ser lá demoníaco, que raptou a esposa do Rama, e tem toda uma história do Rama recuperar a esposa roubada pelo Ravana. Então, mesmo em épocas de mais espiritualidade, existia o bem e existia o mal.
O Rama estava lá e o Ravana estava lá. Todas as épocas dos avatares que a gente lê nos Puranas, tinha a figura do avatar e tinha a figura daqueles que estavam ali para azucrinar o avatar. Então, bem e mal no mundo é a lei. É desse jeito. Aqui está, é a escola. Tá? Então, ele vai continuar sempre mistura de bem. Então, o nosso dever é simpatizar com todos, incluindo os malfeitores. Que os malfeitores também fazem parte da escola, são atores dentro do mundo que Deus está levando e são atores utilizados por Deus para que todos aprendam e todos cresçam. Então os malfeitores também têm coisa boa no mundo. É só a gente ver, a gente vai num cinema, quando você assiste um filme que tem o herói e tem o anti-herói, e tem luta constante entre o herói e o anti-herói, luta, aventura para tudo quanto é lado, e no fim o herói vence, o filme é legal, tu gosta pra caramba. Agora, se vai num filme que só tem herói, não tem anti-herói de jeito nenhum, tudo é alegria, tudo é perfeição, esse filme é uma bosta. Não é assim? Então é assim que é o mundo, Deus usa desse jeito, tá? Então a mistura do bem e do mal faz parte. E tem filme, você pega o filme do Batman aí, tem o Batman lá e tem o Coringa. O Coringa é o anti-herói, o Batman é o herói, mas o Coringa, a gente se liga mais no Coringa do que liga no Batman. Porque o ator lá que fez o papel dele, ele fez o papel do Coringa muito legal. E o Batman não fez um papel tão legal assim. Acontece do mesmo jeito no mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Então, execute o teu papel no mundo da melhor forma possível. Os bons atores no grande drama universal, quando começar um outro drama, esses bons atores, Deus vai lembrar dele e falar, você é legal, você fez o papel do Coringa, ó, vou te dar o papel agora, você vai ser o enigma. Cada um vai ter oportunidade a ter mais papéis nesse grande drama universal, de acordo com a força que você age nesse mundo. Se você age como um perfeito ator nesse mundo e não se deixa influenciar, então melhor ainda. Tá? Então o mundo é uma escola moral, grande escola moral. Tá? Tchau, Cícero. Onde temos que exercitar para ser cada dia mais forte espiritualmente. Esse é o motivo da gente estar aqui, ser forte espiritualmente. Teu motivo aqui não é ver o Corinthians ganhar, não. Ou ver o outro ganhar. Não é. Tem outras coisas. Tá mais ou menos em cima. Eu achei que eu ia dar 2 capítulos hoje, mas foi só um. Não, que é isso? Agora nós vamos entender no próximo capítulo o que é, depois de tudo isso aqui, nós vamos entender um pouco mais o que é o desapego e a abnegação de uma forma mais completa. Então isso é Karma Yoga. Então você vê que, eu volto a dizer, peguem o livrinho Karma Yoga do Vivekananda, depois leem o livro mais uma vez, mas leem desarmado, totalmente desarmado. Quando a gente está desarmado, a coisa flui. A compreensão vem do que está escrito por trás dessas coisas. Quando você lê armado, você não vai entender nada. Fica só no intelecto. Só no intelecto. Ok, gente? Obrigado. Semana que vem a gente vai mais um pouco.